Olá, meu nome é Renan Santos, sou o esposo da Juliane e nós estamos vibrando muito com essa conferência, pois além de sermos um casal de apaixonados, acabamos de completar 42 anos de casados, há vários anos temos investido em nosso sonho de poder ver o Pense Laranja implantado nas igrejas e famílias brasileiras. Então esse evento é uma oportunidade de sonharmos ainda mais longe com tudo isso. Esse ano, apesar de toda essa pandemia, Deus tem abençoado muito a nossa equipe e já podemos afirmar que o Pense Laranja não é mais um sonho, mas sim uma grande realidade já presente em todas as regiões e principais cidades do nosso Brasil. Agradeço a vocês pelo apoio e pelas suas orações. Bom, como você escolheu fazer esse workshop, deve concordar comigo que ser pai ou mãe ou líder de ministério de crianças e jovens é uma tarefa muito desafiadora e complicada. No momento em que vocês pensam que descobriram como uma criança é, ela entra em uma nova fase de desenvolvimento e vocês precisam reavaliar tudo e aprender tudo novamente sobre elas, não é assim? É por isso que nós do Pense Laranja queremos ajudar vocês a ajudarem as famílias de sua comunidade. Essa é a nossa intenção, que vocês possam ajudar as outras famílias da sua comunidade. Nós cremos que quando a igreja e a família trabalham juntas, nós cumprimos a nossa missão de sermos discípulos de Jesus de uma maneira muito mais efetiva, equipando nossas crianças e jovens para serem luz onde quer que eles estejam. Amém? Essa é a nossa visão, nosso propósito. Mas antes de falarmos sobre como ajudar as famílias a vencerem todas as faixas etárias dos seus filhos, vamos primeiro saber por que é importante ajudar os pais a vencerem, ok? Perguntei a um pastor de jovens sobre isso, como se tornar um parceiro dos pais. E ele me respondeu, a minha estratégia é pedir para eles me ajudarem a tocar o meu ministério na igreja. Essa é a minha meta. Isso não está certo, está totalmente errado, né? Quando a gente fala de nós ajudarmos as famílias, não é no sentido de elas virem ajudar o nosso trabalho na igreja, é nós realmente irmos até elas e ajudá-las, né? Então nós vamos definir por que isso é importante, porque muitos pais pensam que levar o filho à igreja é como levar roupas para uma lavanderia. Entregamos os filhos todos sujos e 90 minutos depois queremos retirá-los limpos de qualquer pecado ou impureza. Uma limpeza espiritual. Olha, não é assim que deve ser e não funciona assim, né? Um estudo com mais de 1000 adolescentes de várias nacionalidades demonstrou que é o ambiente familiar, ou seja, o convívio com os pais que tem a maior influência na fé dos seus filhos. Não é só a igreja. E nós do Pense Laranja falamos muito sobre isso, que aos domingos a igreja tem normalmente aquela criança com ela, se você descontar alguns domingos que ela, dos 52 do ano que ela não frequenta, 40 domingos que ela vai estar com você lá, então ela tem 40 horas mais ou menos por ano que ela está na igreja. Mas com a família, ela tem cerca de 3.000 horas. Então, além de os pais serem uma maior influência, é claro que o tempo maior que a família tem com ela é muito maior do que com a igreja. Então, as duas coisas se somam e mostram como é importante, então, a igreja olhar para a família e tentar ajudá-la durante a semana, durante as outras 3.000 horas, né? Um pastor disse, eu gosto muito dessa frase, nós não podemos fazer seus filhos desaprenderem o que vocês ensinaram a eles. Nós não somos tão bons assim, ok? Quer dizer, o que acontece na casa durante a semana não vai ser uma hora no domingo que vai conseguir mudar, né? Então, essa é a resposta. Por que é importante ajudar as famílias a vencerem? Porque elas possuem maior influência na vida de seus filhos, mais do que qualquer outra organização ou até mesmo igreja, ok? Bom, então como já vimos o porquê, a importância de fazer isso, vamos precisar ver então o que é a vitória. Nós estamos falando que queremos ajudar a família a vencer. E o que é vencer? O que é a vitória? Nós já vimos no exemplo do pastor de jovens que muitas vezes queremos ajudar os pais
para que eles nos ajudem a fazer nosso papel. Precisamos esquecer essa atitude, não é isso, né? Vitória é ajudar as famílias a se conectar mais com a comunidade de fé, ou seja, a sua igreja local, para serem mais intencionais em suas casas. Então, quando a gente consegue unir a igreja, o staff, a equipe, os voluntários com a família, essa união é que dá a força para que a família seja uma vitória, tenha uma vitória. Então, se você é pastor, líder de ministério ou voluntário, quantas horas da semana você gasta preparando o que será feito no domingo, naquelas 40 horas do domingo que as crianças têm? E quantas horas você investe preparando, ajudando as 3.000 horas da família durante a semana? Ou seja, você só trabalha o tempo todo focado no domingo, ou você também trabalha preocupado com os outros 6 dias da semana que aquela criança está em casa? Então, é a sua resposta a essa pergunta é que vai estar ajudando a família a ser vitoriosa ou não. Então, tá claro? Então já vimos o porquê, já vimos o que é a vitória, o que nós queremos, que é esse entrosamento da igreja com a família. E agora nós vamos então para um lado mais prático. Vamos compartilhar com vocês ideias de como você, pastor, líder, voluntário, pode ajudar a família em cada fase dos seus filhos, ok? Então, primeira ideia aqui, ajude os pais para que eles possam construir relacionamentos calorosos com seus filhos. A força de estarem juntos, né, de gastar tempo com os filhos, através de tudo, da rede social, dos eventos. Aliás, aqui uma palavra para você, líder e pai, que é importante. Nós temos aqui na nossa conferência hoje também uma sessão sobre as gerações do Brasil, e a gente fala sobre a importância de se comunicar com essa geração alfa e a geração Z, que são as de 0 a 25 anos, e a gente quer realmente incentivá-lo a entrar nesse mundo digital dessa geração, né? Nós que lidamos com crianças e adolescentes, não podemos ignorar isso. Então nós temos que juntos incentivá-los. Tem coisas ruins através de rede social? Tem, mas também ela pode ser muito útil e ela é um canal que os pais podem usar para melhorar o seu relacionamento com os filhos. Então, uma palavra para você, igreja: se você não está online, essa geração não vai te encontrar, porque elas procuram tudo. Antes dela checar o seu convite de igreja, ela quer saber quem é você, quem é a igreja, e ela vai fazê-lo através da internet. Então, a gente precisa realmente se conectar com essa geração e usar os canais que ela usa para se comunicar. Então, eu vou dar uma palavra para os pais aqui para você entender a importância e o que motiva o seu filho em cada faixa etária. Nós do Pense Laranja trabalhamos muito com isso, de entender exatamente o conteúdo que deve ser ensinado de acordo com a fase que a criança está, que o adolescente está. Então, nós dividimos isso desde o 0 até os 29 anos, que é quando espera-se que ele case e tenha sua vida própria, em 6 fases. Eu vou rapidamente compartilhar essas fases com vocês. De 0 a 4 é a fase do abraço, né? E agora não podemos fazer isso por causa do Covid. Então nós estamos assim sedentos de abraços, não só as crianças de 0 a 4, mas acho que todo mundo. A gente brinca que a Juliane, minha esposa, ela tem um ministério do abraço na igreja. Ela adora abraçar as pessoas e dar essas boas-vindas, né? Mas numa criança de 0 a 4, isso dá para ela segurança. Então ela é motivada a gostar. Esse abraço é aquele abraço do urso, que dá sentimento de segurança. Então isso é importante os pais entenderem, que é uma fase onde eles têm que estar presentes fisicamente, tocando e abraçando as crianças. A outra fase é a fase de 5 a 10, que é a fase de se engajar com a personalidade da criança, que ela começa a se manifestar o que ela gosta, como ela vai ser. Então essa fase também é muito importante, porque a criança é motivada pela diversão. Ou seja, vocês têm que fazer eventos juntos, fazer jogos, participar de atividades junto com seus filhos. Não tem como a gente influenciar
crianças e jovens sem gastar tempo com eles. Então, nessa fase de 5 a 10 é a fase que eles são motivados pela diversão, levá-los ao parque. Aliás, a gente vê que o brasileiro adora, por exemplo, vir à Disney, né? Por quê? Porque esse é um momento de família muito marcante, que toda criança que veio teve essa experiência. Por quê? Porque ela passa, e a gente vê que eles passam, dependente da idade, passar uma semana com os pais num parque, se divertindo, é marcante para a vida toda, né? A terceira fase é a fase de 11 a 14, que é a fase de afirmar a identidade deles, né? E eles são motivados ali pela aceitação, uma fase muito difícil, onde começa a ter as mudanças físicas do corpo. Então, o pai, a presença do adulto afirmando e falando, olha, você é bonito, você tem capacidade, é muito importante nessa fase. A quarta fase é a fase da faixa de 15 a 17 anos. Essa fase é crítica. Se você tem filhos nessa idade, eu tenho adolescentes já nessa idade, aliás, netos nessa idade, é a fase de que a gente tem que mobilizar o potencial deles, né? Eles são motivados pela liberdade, aquela fase que eles querem sair do ninho, eles querem mostrar que têm capacidades, eles querem ter a capacidade de fazer as coisas do jeito deles. Então você tem que saber disso, né? Mobilizar o potencial, dar corda para esse adolescente, para esse jovem. Aliás, a gente do Pense Laranja defende que não importa a idade, a criança tem e o adolescente tem que estar envolvido no serviço, no servir as pessoas na igreja, ajudar o voluntário e tudo mais. Então essa fase principalmente é muito crítica para isso. E a quinta fase, ou seja, mesmo quando um jovem adulto de 18 a 22 anos, os pais passam a ser mentores, né? Então não é tanto aquela fase de cuidado excessivo, mas é dar direção para a carreira deles, onde que ele vai estudar. Então você troca, cada fase dessa é um chapéu novo que você coloca, né? E essa fase dos 18 aos 22 é a fase da faculdade, é a fase da direção, da mentoria. E a última, de 23 a 29, a gente diz que os pais passam a ser os patrocinadores dos filhos, né? Então ali ele já definiu onde ele quer ir e se você pode financeiramente é uma hora de ajudar, mas se não pode financeiramente, você pode junto ajudá-lo a descobrir maneiras de realmente colocar o sonho dele em realidade e na prática, né? Então a fase dos investimentos de ajuda para que ele possa decolar. Bom, esse é o nosso dever como pai, entender cada fase, né, das crianças, dos jovens e encontrar maneiras de envolvê-las no serviço, na comunidade, porque é isso que vai desenvolvê-las como pessoas, né, e ensinar também a terem fé em Jesus. A segunda dica que a gente dá, além dessa então, de estabelecer relacionamento com seus filhos calorosos em cada faixa que a gente acabou de ver. A segunda, muito importante, vocês precisam ajudar os pais a falar sobre Deus com seus filhos. Uou, você vai falar, mas o pai não sabe, eu também não sei. Mas olha, os pais têm que ajudar a falar sobre Deus. 70% dos jovens têm perguntas sobre Deus. Adolescentes e jovens possuem muitas dúvidas sobre Deus. E olha, a dúvida não é quem envenena a fé, mas é o silêncio que o faz, né? Então nós não podemos ignorar as dúvidas, as perguntas. Dentro de casa deve ser um lugar seguro para se falar sobre Deus. Agora, como que os pais vão fazer isso? Eles geralmente precisam de ajuda. Essa é a hora que a igreja, o voluntário, o líder pode ajudar a família. É realmente ajudando a falar sobre Deus com as crianças e adolescentes. Aí você vai falar assim, poxa, mas você já viu um adolescente de 13 anos, ele pode fazer perguntas que eu não tenho nem ideia como responder, mas aí tem 4 palavras mágicas, 4, né, que eu vou dizer para vocês que vão te ajudar. As 4 são, eu não sei, mas. Ou seja, essa é a resposta que a gente precisa dar para as crianças. Em sua igreja, você sempre vai ter alguém que vai poder te ensinar uma resposta. Você pode pesquisar, você pode fazer um Google, mas não deixe de falar de Deus porque você tem receio de não saber a resposta. Aliás, uma das características da geração Z é a transparência. Eles gostam de as pessoas serem bem abertas e transparentes e nada de ficar
né, achando que você sabe quando você não sabe. Então é importante falar, né? Discutir em casa sobre isso, né? Então antes de você ir para a igreja, fale com seus filhos, que dúvida vocês têm, o que vocês viram lá que vocês não estão entendendo, na volta para casa, ajude-os a compartilhar, né, as coisas que eles aprenderam. É por isso que a gente tem uma coisa no nosso currículo que chama Dica aos Pais, né? Porque nós queremos que os pais saibam o que a criança aprendeu, o que o jovem aprendeu, para motivar essa conversa. Então essa interação para falar sobre Deus, sobre a vida espiritual. Uma coisa que também é impressionante, muitas vezes a gente pergunta para as crianças e adolescentes se eles já ouviram a história de conversão dos pais. E sabe que a resposta é não, nunca ouvi. Então olha, uma coisa tão básica, tão simples, você ensinar um pai a dar um testemunho em casa para o seu filho, independente da idade. O filho tem que crescer sabendo quando que o pai teve um encontro com Jesus e a importância que foi isso na vida dele. Então, são coisas assim que a gente pode ensinar aos pais para fazer uma diferença. Então, a segunda a ideia aqui para você ajudar a família é realmente ajudá-las a falar sobre Deus. Quebrar esse mito de que eu não sei, então não toco no assunto, ok? Terceira atitude prática para você ensinar e ajudar as famílias a vencer. Montar uma equipe ao redor dos filhos. Nossa, se eu pudesse, eu não sei nem como explicar como isso é importante e como isso foi importante na minha vida, na educação dos nossos filhos, né? E mesmo hoje com os nossos netos. Então, a igreja tem que ser esse catalisador que ajuda a família a encontrar adultos que vão investir na vida dos filhos deles. Não é, tem uma frase que fala, santo de casa não faz milagre. A gente já sabe assim, muitas vezes Deus escolhe usar outros adultos do que a nós, pais, para mudar a vida dos nossos filhos. Vocês devem saber de casos assim. Eu vi isso na minha vida. Meus filhos, quando adolescentes, foi um diretor da escola que realmente fez uma diferença na vida deles e foi uma bênção para nós. Então, quando eles estavam longe de casa, estudando longe da gente, nossa oração era, Senhor, coloca anjos, coloca pessoas, né, ao redor dos meus filhos. E Deus o fez, e foram essas pessoas que fizeram a diferença. Então, para você, uma das frases que eu gosto de dizer é assim, a menor distância entre os pais e a igreja pode ser o líder de pequeno grupo. Aliás, aqui nessa conferência você vai ouvir falar muito sobre isso, né, sobre pequeno grupo. E a gente quer estimulá-lo realmente, se você não tem a sua igreja, a considerar muito seriamente ter esses grupos onde as crianças vão poder trocar ideias, saber a aplicação daquele ensino bíblico que ela teve. Mas não só isso, o líder de pequeno grupo acompanha a criança nos 6 dias da semana, não só no domingo. Essa ideia de desenvolvimento, de uma mentoria, de uma comunhão, de uma parceria entre um adulto e a criança e o adolescente, né? Eu gosto de citar o exemplo do meu filho, o Felipe e a Mandy, por exemplo. Eles pedem para outras pessoas do nosso staff, da igreja, da equipe, saírem, levar as filhas deles para tomar um café, levar no cinema. Por que é importante? Os nossos filhos precisam ter relacionamento com adultos. Então, e o pai, o líder, tem esse papel de promover isso. Você não deve ficar com ciúmes que alguém está saindo com seu filho, investindo na vida dele. Você vai ficar muito feliz, né? Então, sempre que possível, façam isso. Peça aos membros da sua equipe ou do seu staff para adotarem alguns adolescentes ou jovens da sua igreja. Pessoal, que coisa legal, mas só que eles têm que entrar no mundo deles. Eles têm que mandar um texto, não adianta ligar, né? Essa turma não atende o telefone. Mas então eles têm que mandar um teste, fazer uma pergunta, como foi sua prova? O que eu posso orar por você essa semana? Então, eles precisam saber que tem um adulto que está orando por eles e que eles podem até fazer uma cara de que não está gostando, mas é importante, né? Então, se você é pastor também de igreja, queria te dar um desafio. Não avalie a sua equipe, o seu staff, só com base nas horas que eles trabalham investindo no que vai acontecer no domingo. Mas sim, nas horas que eles investem, pensando na família como um todo, né? Dê a eles realmente liberdade, incentive-os a buscar investir tempo nos outros 6 dias da semana com as crianças e adolescentes que eles têm no domingo, tá bom?
Eu tenho um exemplo que eu escutei aqui, muito interessante, um jovem que a família, esses adultos todos assinaram, antes dele ir para a faculdade, uma bola de vôlei, ele era apaixonado por vôlei, e aí todo mundo assinou aquela bola, e ele levou aquilo para a faculdade, e ele conta, depois que ele se formou, que todo momento, naquele dorm, quando ele olhava para aquela bola que ele deixou em cima de uma estante no quarto dele, ele lembrava que aquele grupo de amigos adultos estava orando por ele, né? Então é isso que a gente está falando, de ter esse vínculo de adultos, colocar o ideal que cada filho tenha pelo menos 3, 5 pessoas cuidando, orando e se interessando por eles, ok? A última ideia para vocês, práticas de como ajudar uma família, como igreja, é ensinar aos pais, parece meio óbvio isso, mas amar os seus filhos de maneira incondicional, né? Só o amor pode mudar os seus filhos. A gente vive num mundo cheio de problemas e a gente vê pais desesperados, muitas vezes que não sabem o que fazer, mas uma palavra é sempre essa: permanecer conectado com seu filho. Não o abandone, não chegue ao ponto de falar, você não é mais meu filho. Não é isso. Acho que a Bíblia sempre fala, nós temos que lidar com os problemas, mas temos que manter aquele vínculo que ele sabe, o meu pai me ama apesar de, né? Então, eu queria dizer para vocês que nunca é cedo nem tarde demais para aceitar o filho que eles têm, não o filho que eles gostariam que tivessem. Então, primeiro conselho para pais: aceite o filho que você tem, não aquele filho que você gostaria que tivesse, porque Deus deu esse filho para você com um propósito. Segundo, trabalhe em busca de soluções, ao invés de ficar só identificando problemas, né? Tem gente que passa o tempo todo, o filho chega em casa, é problema, né? Mas trabalha junto, pede apoio da igreja. O pai tem que ter esse vínculo com a igreja para ajudá-lo a solucionar o problema e saber lidar com o filho. Desenvolva empatias com o filho ao invés de julgamentos que isolam. Escolhe uma área que o seu filho gosta, invista naquela área para que cresça esse envolvimento com ele. Não fique só discutindo os problemas, né? E a outra coisa, lute pelo seu filho, não contra ele. Você é um aliado dele, né? Nunca ele pode ver você, pai, como um inimigo dele, mas um aliado. E conecte seu filho com uma comunidade de fé capaz de lidar com suas dúvidas e lutas. Esse ponto eu já falei e eu vou deixar ainda mais enfatizado a importância igreja e família juntos, não só no domingo. Aliás, vamos falar um pouco de Covid-19 aqui, né? Estamos passando pelo final, talvez esperamos que sim, e a gente tem que lembrar uma coisa: através dos cultos online, muitas igrejas começaram a fazer cultos online, elas entraram em lares cujas pessoas talvez nunca iriam ter pisado na sua igreja, né? Mas através da internet você entrou na casa de muita gente, né? E agora que a gente está voltando ao normal, o desafio é que você não abandone esses lares, não abandone essa estratégia da igreja ter saído das suas 4 paredes e ido até a casa das pessoas, né? Então encontre maneiras de continuar esse envolvimento digital, esse envolvimento através de internet com a sua comunidade, né? E para isso é importante também pensar, olha, alguns que ouviram através da internet vão querer visitá-lo agora, né? Essa geração de jovens desenvolver algum relacionamento ouvindo, e você precisa então mudar o seu visual. Você, como igreja, precisa mudar a maneira como você ensina, o estilo de aprendizado dessa geração, ele é muito visual e experimental. Então, pense nisso, aproveite esse tempo, como que você vai mudar a cara da sua igreja para ser mais realmente atrativa a essa geração nova que está crescendo no Brasil. E conecte-se, eu falei aquilo antes, né? Conectar com esse público é super importante. Então você, igreja, tem que ter sim um site no Instagram, tem que ter WhatsApp, tem que ter YouTube, você tem que colocar seus eventos lá. Então esse é o momento. O mundo tem 2,5 milhões de pessoas que estão nascendo por semana hoje em dia, né? Esse é o futuro das igrejas. São as gerações Z e Alpha que estão crescendo, que vão até 25 anos. E vai ser o futuro da sua igreja. Então, se você não investir nisso,
você vai perder essa igreja vai se esvaziar totalmente no futuro, né? Então essa é a nossa grande comissão, levar Jesus a todos os povos. E nós, como líderes, pastores, voluntários, temos que cumprir essa missão através das famílias, se unindo às famílias para que elas façam toda a diferença na vida dos filhos e esses filhos cresçam para ser os novos missionários falando de Jesus para esse Brasil que nós amamos tanto. Muito obrigado, queridos. Nós temos um momento agora de perguntas e respostas. Grande abraço.